Uma saudação aos irmãos e às irmãs que estão presentes na Casa Espírita e aqueles que nos acompanham pela página do Facebook da Casa. É uma alegria recebê-los, sejam todos bem-vindos. Alguns informes. As nossas atividades, às terças-feiras, as palestras são às 20 horas e o atendimento fraterno às 19 horas. Aos domingos, as palestras às 17h30 e o atendimento fraterno às 16 horas e 30 minutos. Com o objetivo de nos condicionarmos, ligando com a espiritualidade superior, vamos realizar a leitura de uma mensagem do Evangelho através da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Comer e beber. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus, em Lucas, capítulo 13, versículo 26. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família, que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos, de todas as matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia a dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente,
Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai, junto dos homens, ensinando a verdade, entregando-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entretanto, as criaturas, antes que essas o entendessem, concedeu-nos supremo favor com sua vida. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam a cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Convidamos a todos os irmãos para acompanhar a prece mentalmente, nos conectando com Deus, nosso Pai, Jesus, modelo e guia, e a equipe espiritual da casa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pela proteção física e espiritual, a nós e aos nossos familiares, bem como a toda a humanidade. Pedindo a proteção aos trabalhos que Jesus nos acolha, com seu manto de bondade, acalmando nossas angústias e ansiedades, nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos, vivenciando os seus exemplos contidos no Evangelho, que é o caminho seguro para realizarmos a nossa jornada e evolução como espírito imortal. Pedimos a proteção aos trabalhos da nossa irmã Daniela, que vai realizar a exposição doutrinária. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, mestre e amigo. Então, nossa irmã Daniela, trabalhadora desta casa, vai fazer sua exposição doutrinária no dia de hoje, tendo como tema, mestre, ensina-nos a amar. Seja bem-vinda, nossa colega. Boa tarde, os irmãos. O que fez, o assunto que fez eu me inspirar na exposição doutrinária de hoje, ela está contida no capítulo 9 da obra A Mensagem do Amor Imortal. Então, se os irmãos tiverem interesse, tá? Essa obra é psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Ensina-nos a amar, está no capítulo 9. Então, nas minhas leituras diárias, esse capítulo fez com que eu parasse e fizesse essa reflexão. O que é realmente amar? Nós sabemos a palavra, o significado da essência do amor, então eu fui procurar. Nesta obra, então, a Amélia Rodrigues, ela vem nos descrever quando Jesus esteve conosco aqui na Terra. Ele nos trouxe o Sermão da Montanha. E ele nos trouxe as bem-aventuranças. Foi o primeiro discurso dele. Esse discurso, as bem-aventuranças, na verdade, ele instituiu ali a sua lei, a lei do amor. Bem-aventurança em grego quer dizer felicidade. É a expressão que envolve o conceito de felicidade plena. Por isso que bem-aventurados ou felizes aqueles. Né? Os judeus acreditavam que ser bem-aventurado era uma recompensa pela obediência da lei. Mas Jesus nos trouxe um sentido mais amplo, mais completo. É a expressão associando a verdadeira felicidade a um relacionamento com Deus,
e a participação do homem no seu reino. Então, ele nos cobra a nossa participação. Não é uma recompensa por você obedecer uma simples lei. Não. É um sentido mais amplo. Então, quando nós vamos estudar os discursos do Sermão da Montanha, nós percebemos que aqueles ensinamentos que Jesus veio nos trazer, eles eram eternos. Não era para nós encarnados que estávamos lá, para as pessoas que estavam lá encarnadas. Era para o espírito. Por isso que elas são consideradas os ensinamentos eternos. Eles são dirigidos, então, diretamente ao ser imortal, que sobrevive à morte do corpo. Então, a partir dali, conferiu Jesus as diretrizes para viver no seu reino. O que precisa cada espírito para viver em felicidade plena. Então, ela é mais abrangente, ela é um sentido mais amplo, não é de uma felizes somente na vivência enquanto encarnados. Ela é mais acima disso. Então, segundo Emmanuel, é uma credencial de bem-aventurados aos seguidores que partilham as aflições e trabalhos, por conta de bênçãos educativas e redentoras. Então, é a transformação moral nossa, transformação espiritual de cada um. Então, no primeiro discurso, as bem-aventuranças, vamos relembrar, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Eu vou ler algumas que o mestre falou naquele dia. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Os limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados ou felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Enfim, se eu for colocar aqui e explicar todas essas bem-aventuranças a fundo, cada uma é uma exposição doutrinária. Então, tem um sentido imenso. O segundo discurso de Jesus, ele traz a relação da mensagem dele para com a ordem antiga. Então, ele recorda preceitos da lei instituída por Moisés, destacando o mandamento de não matar, o adultério como fruto de um coração nutrido de desejos impuros, o exercício da justiça no reino vinculado ao da honestidade, que extrapola os juramentos, e a inutilidade da lei de talião, porque só alimenta ou alimentava o sentido de vingança. Então, por último, ele destaca o valor do amor. Vocês percebam que naquela época essas leis instituídas por Moisés, como ainda éramos muito brutos e pobres moralmente, foi necessário. Mas Jesus veio e instituiu agora. Ele não mudou essas leis totalmente, né? Ele não foi contra essas leis, mas ele aprimorou as leis, ensinando o amor, o porquê de não matar, o porquê, enfim. Ele veio trazer um novo caminho para aquelas mentes que precisavam evoluir. O terceiro e quarto discurso são as instruções e práticas para a conduta no reino e desafios para uma vida de dedicação. Então, é importante que compreendamos que a superação dos desafios reside no empenho da nossa própria vontade em seguir o caminho da ascensão espiritual. É dever de cada um de nós. Esse reino de Deus, o reino dos céus, primeiro começa em nós. A partir do momento que a gente estiver preparado, sim, aí nós vamos ascender. Cada dia, cada hora, cada minuto da existência
Independente do plano de vida em que você se encontra, nós somos chamados a agir no bem. É tarefa, em razão da nossa imperfeição espiritual que ainda possuímos. Então, ele veio, aprimorou a lei, nos deixou o conhecimento da lei do amor, agora deixou a tarefa para nós. Vamos despertar para isso, porque já está na hora e estamos atrasados. Então, o Sermão da Montanha, ele revela uma síntese dos fundamentos do seu evangelho, dirigido especialmente aos seus discípulos, porque eles iriam continuar o trabalho, mas também a todas aquelas pessoas que desejariam conhecer os ensinamentos da lei do amor. Daquela época de Jesus, que nos revelou essa lei até os dias de hoje que nós estamos, olha o tempo que passou. Ainda tivemos muita evolução de lá para cá. Mas nós ainda estamos tentando entender e praticar o amor. Nós não entendemos o que é essa lei do amor. Então, quando eu li aquela mensagem no livro, fez eu refletir. Mas será que eu vivo o amor mesmo na sua essência? O que é o amor, então? Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, ele nos diz que, através de Chico Xavier, que o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. É um sentimento por excelência, ele é o sentimento por excelência. Aí, vamos lá no capítulo 11, Lei do Amor, no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles vão nos colocar que sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Sentimentos. O amor é um sentimento por excelência. Então, sentimentos são instintos já elevados à altura do progresso que cada um já fez. Quanto mais o homem em sua origem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, por isso que o amor ele é um sentimento mais elevado. A Joana de Ângeles, ela nos diz na obra Amor, Imbatível Amor, que a conquista do amor é um resultado de processos emocionais amadurecidos, vivenciados. Olha como é diferente do que a gente conhecia. Eu consigo já amar, eu consigo entender o amor depois de processos emocionais que eu vivencio e amadureço ao longo das minhas existências. Pelo conhecimento e adquirido e as experiências que eu adquiri durante a minha jornada. A lei do amor, ela substitui a individualidade. E ela une os seres. Nós não pensamos mais somente em nós mesmos. E extingue as misérias sociais. Então, ele é a essência divina. Portanto, todos temos no fundo do coração essa centelha. Do primeiro ao último está em nós, porque nós somos filhos de um mesmo Criador. Esse Criador criou todos nós somos irmãos. Então, nós temos essa essência, que é o amor, que está dentro de nós, latente, quietinho, para ser aprimorado. E ele nos diz também que a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício são virtudes filhas do amor. Ele é fundamento da vida, o amor, e é justiça de toda lei. É o plasma divino que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito do Criador penetrando o universo. E os espíritos dizem também que nos mundos superiores é o amor que harmoniza e que dirige os espíritos adiantados.
e que o nosso planeta está destinado a realizar em breve esse progresso. Então, olha como o amor realmente é esse sentimento elevado. A partir do momento que nós praticarmos ele, nós já estaremos, né, mais adiantados, mas a caminhada é longa. Os efeitos dessa lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, ele nos trouxe o maior mandamento, qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí, Joana de Ângeles nos coloca um ponto importante que eu achei. Que esse mandamento é uma trilogia harmônica. Se você for parar para analisar, nem todas as pessoas acreditam em Deus. Não é? Então, ela coloca assim: ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto, invertem a ordem do ensinamento, amando-se a si próprio, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando para adquirir os valores iluminativos a cada momento, crescendo então na direção do amor ao próximo. Então, eu amo a mim, eu consigo aprimorar para amar o próximo e para finalmente amar a Deus, porque eu amando a mim, eu vou saber amar o próximo, com isso eu já estou amando a Deus, porque somos obras do Criador. Em uma transcendência incomparável na qual o amor predomina em todas as emoções e é responsável por todos os atos. Então, hoje, compreendemos o amor na sua essência? Sabemos amar a nós, os nossos companheiros de jornada? Qual o limite com relação ao próximo? O amar ao próximo, que próximo? Qual é o limite? A minha família? A minha religião? A seita? A nação? Não é a humanidade inteira? Se soubesse amar, se soubéssemos amar, ainda faríamos guerra? São os nossos irmãos ainda em atraso, que desconhecem ou não despertaram ainda para essa compreensão, não despertaram para as leis divinas contidas na nossa própria consciência. Somos todos filhos de um Criador, porém todos irmãos, todos mergulhados no mesmo fluido cósmico universal. Se eu destruir ao meu próximo, estou destruindo a mim, estou destruindo as criaturas. Estou indo contra a lei divina, contra Deus. Ao invés de eu evoluir, eu estou retrocedendo. Se nada é nosso, nada, nem o corpo daqui a gente leva, por que eu estou brigando por algo que eu não posso levar daqui? Aqui a gente só usufrui esse corpo, usufrui esse cenário, esse mundo que a gente está vivendo para nós evoluirmos. Mas então por que eu vou matar os meus irmãos, meus semelhantes, fazer guerra e miséria a todo custo se eu não vou levar nada? Então ainda temos muito que evoluir. Esses irmãos são irmãos que estão atrasados, que não compreenderam a lei divina, que estão aqui para aprender, vão ter que vir muitas vezes aí, né? Então, o que levamos daqui somente é aquilo que nós fazemos de bem. É o que vai nos felicitar no plano espiritual. E o que fizermos de mal para os outros é o que vai nos atormentar no plano espiritual. Então, Amélia Rodrigues, nessa obra aqui, ela vem nos trazer Jesus como, através desse Sermão da Montanha, ela coloca como que foi uma sinfonia de bênçãos pairando no ar naquele dia.
porque ele veio libertar a humanidade da inferioridade moral que ela se encontrava. Tanto era que impediam o surgimento das faculdades nobres em face das concepções equivocadas em torno da existência terrestre. Eles não tinham o sentido existencial da vida, no sentido do porquê estavam ali, né? Então, era equivocado. E a dominação pela ostentação e os vícios, ela nos diz, eram comuns. E essa ilusão entorpecia o entendimento das pessoas. As diretrizes religiosas na época que deviam libertar as mentes, elas asfixiavam nas extravagâncias dos cultos externos, que a hipocrisia dos sacerdotes preservava. O povo sofredor seguia sem rumo, sem roteiro de conhecimento do próprio destino. O instinto predominantemente ainda forte criava a ética do vitorioso sobre o vencido, do senhor sobre o escravo, e a conduta moral interesseira a serviço dos dominadores. Então Jesus veio e fez-se libertador, ensinando a fraternidade, unindo todos os seres, abraçando cada sofrimento, cada pessoa. Alguns eram esmagados, submetiam a outros, vitimando, enfim, toda a sociedade. A cegueira do povo sofrido, provocada pela força, foi desnudada, então. Arrebentou-se os grilhões da hipocrisia, clareou e mostrou a crueldade disfarçada como justiça infeliz e inspirou a ternura a todos, ensinando o grande mandamento maior, que era desconhecido, o amor. As pessoas acostumadas já às durezas da lei antiga já se retorciam sobre chibatadas da impiedade, severa para os pobres e fracos e benigna para os que se restetelavam na abundância e poder da mentira. Enquanto ele também sofria a suspeita dos maus, a desconfiança dos hipócritas, mas as suas ações, os seus ensinamentos, confirmavam-lhe a elevação moral e a procedência espiritual. Esmagados pela miséria de toda sorte moral, econômica, social, orgânica, espiritual, experimentava a grandeza dos recursos de Jesus ante as suas enfermidades e as rudes expiações que se lhes submetiam ao seu comando, modificando-as totalmente. E mesmo os espíritos perversos e ignorantes despertavam ante a sua palavra sublime de determinação libertadora. Foi através, então, daquele sermão que ele reverteu a ordem vigente, estabelecendo os reais significados da vida, direcionando a humanidade rumo à perfeição, propondo a mudança das hierarquias poderosas e qualificando os indivíduos pela sua realidade moral, não em razão da sua posição social temporária. Então, a nossa irmã Amélia Rodrigues, ela descreve ali naquele capítulo que, nessa hora do discurso do monte, ali centenas de pessoas se reuniram, centenas de espíritos encarnados se reuniram ali, para ouvir então as palavras de Jesus. Eram velhinhos, trêmulos, lavradores simples, mulheres do povo agarradas com seus filhinhos. Entre os mais fortes e sadios estavam cegos, crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Enfim, todos os enfermos derrotados de toda sorte. Habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias vizinhas ali do lado de Cafarnaum. Enchiam as ruas de Cafarnaum para ouvir aquelas mensagens libertadoras e consoladoras. Naquele momento, então, ela nos descreve que as palavras de Jesus soavam como notas musicais e que a nuvem de desgraças
se dissipou, surgindo uma claridade de esperança em forma de incomparável alegria. E também nos diz que somente num futuro mais distante repetiria as estrofes e os cânticos imortais daquele dia. Então, reencarnar-se-iam diversas vezes aquelas testemunhas, até que o alimento absorvido pela alma se exteriorizasse, então, ressurgindo nas eras sucessivas, e felicitando aqueles demais que não souberam ouvir ou que não estavam ali. E até hoje aquela sinfonia reconfortante vem alcançando os ouvidos cerrados dos homens, fascinados pela mentira e ilusão, tentando despertá-los. Aí eu chego no pedido, no apelo de Pedro a Jesus, que Pedro fez a Jesus. Naquela noite, depois do sermão, onde eles se reuniam na casa de Simão Pedro, o Simão o interrogou: amigo, na minha modesta existência e pobreza moral de homem do mar, eram pescadores humildes, jamais imaginei quanto grandioso é o amor. As necessidades de imediato, o constante ganha-pão, a falta de conhecimento de tempo para as reflexões, faziam que me bastassem os usos legais e as ações sem vida pertencentes às recomendações da sinagoga, que nem raramente visito, né? A criatura humana sempre significou para mim o seu próprio destino, de poderosa ou desgraçada, conforme determinada pelo Pai Criador. Diante das disputas, das lutas, somente considerei importante o cumprimento dos deveres. No entanto, diante das maldades, traições, enfrentando competições diversas de outros companheiros, calúnias de inimigos gratuitos e dominados pela inveja, eu só tenho mágoa decorrente disso. Então, eu sinto somente animosidade e desejo de vingança diante dessas situações. Silenciou, envergonhado da confissão que fez a Jesus e da constatação da pequenez moral que ele tinha, então prosseguiu. Desde que o Senhor surgiu nas nossas vidas, foi como o sol em noite escura. Alteraram-me sentimentos. E hoje, ante a magnitude das tuas lições, aconteceu-me uma revolução interior, musicada pela felicidade que eu desconhecia, enquanto uma dor ainda me invade o coração por não saber o que e como fazer a partir de agora. Ajuda-me, mestre, dizendo qual o primeiro passo que deverei dar na conquista desse novo caminho. Então, Jesus abriu o horizonte que eles desconheciam, e agora aquilo perturbava Pedro, né? Então, Jesus, vendo a face do pescador de lágrimas e suores de emoção, respondeu: ama, Simão, em qualquer circunstância ou situação, por mais adversas que elas se apresentem. Ama, porque o amor é o primeiro e o último passo para a ascensão. O primeiro e o último, então, para ver como estamos longe. Nunca te detenhas no exame do mal, porque gera sombras e te perturba. Nem acuse a sombra, porque é portadora peculiar da magia, porque a sombra é a luz oculta. Somente quando ela triunfa é que surge a claridade, que estava escondida noutra claridade maior. Observa as constelações cintilantes e constatarás que somente às vezes por causa da sombra dominante. Não é a mesma coisa que os nossos sofrimentos e as dificuldades que a gente passa, que tem uma lição para nós? E se faz com a nossa ensinamentos para a nossa evolução?
embora lá elas estivessem sempre no dia, durante o dia, e você nunca enxergou. Então, de forma equivalente, o mal é a ausência do bem, e a sua sombra é o próprio bem. Os maus, todos aqueles que te caluniam e perseguem, eles estão enfermos. Em vez do ressentimento e do ódio que eles inspiram a você, eles necessitam do remédio da compaixão. Essa formosa filha do amor. Ademais, aguarda na mente e no coração que tudo quanto te acontecer tem uma razão de ser, embora não saibas. Não te exaltando no triunfo, nem te desesperando na dor. Preserva a tua paz, a tua consciência honrada, mesmo quando erres e quando te atormentes, porque ela é a base da tua felicidade futura, mediante a tranquilidade dos teus sentimentos novos. Nunca revide o mal com o mal. Confia no Pai e entrega a Ele, sem receios, porque Ele cuidará de ti e te dará todos os recursos para a inspiração e a resistência dos enfrentamentos necessários. Então, não devemos revidar o mal. Entregamos ao Pai e temos confiança. Simão Pedro, com voz embargada, então, explicitou: ensina-nos a amar a mim e todos aqueles que te seguimos. Com inefável ternura, ele expôs: perdoa sempre a todos, até mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereçam perdão, porque o braço da divina justiça utiliza-se às vezes da aparente injustiça para corrigir e educar os infratores das soberanas leis. Ninguém vive no corpo apenas uma vez. Os delitos que foram na carne praticados, hoje ou mais tarde nela serão resgatados. Nunca te permitas dúvidas a respeito da lei de causa e efeito. Conforme a tua semeadura, apresentará a tua colheita. Ninguém passa no mundo indene ao sofrimento no seu processo de depuração das tendências inferiores, lapidando as arestas morais do ser humano. Então, quer dizer o quê? Que o sofrimento só nos serve para nos depurar, nos lapidar moralmente. Desse modo, tudo possui uma razão de ser. Está tudo tranquilo. Quanto a ti, porém, fazes sempre o bem, o melhor que estiver ao teu alcance, não esperando aplauso, nem temendo reprovação. Faz o bem, e já estarás amando. Ele só disse isso. Perdoa, entrega ao Pai, e não revida o mal, pronto. Já estarás amando, respondeu a minha pergunta. Então, eu já estou no caminho. Bem-aventurado seja Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. Bem-aventurados sejamos todos nós quando aprendermos a amar. Então, enquanto cada um de nós não aprender realmente essa prática, né, praticar e vivenciar a lei do amor, nós não chegaremos à plenitude espiritual. Estaremos atrasados, não conseguiremos ajudar os nossos irmãos mais atrasados. Enquanto estivermos nas ilusões materiais, guiadas pelo ódio, pela vaidade, pelo orgulho e o egoísmo, não alcançaremos a paz e a felicidade plena. Naquela época que Jesus veio nos mostrar o caminho. Por isso que dizem, ele veio nos mostrar o caminho. Nós temos todas as diretrizes aqui, as regras a seguir, é só seguir. Vai ser fácil? Não, porque coloca tudo isso na vida real para ver se é fácil. Nós temos cada um os nossos próprios problemas a acertar, né? Então, não é fácil, mas temos que prosseguir. Então, através das reencarnações, nós vamos buscando alcançar, acertar, vamos nos depurando e lapidando.
Tudo está na nossa consciência, é só despertar. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por Deus à Terra para clarear-nos a senda, em cada passo do seu ministério tomou o amor do Pai como inspiração de toda a vida, amando sem preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, descendo a esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajustando e sofrendo por amor, passando no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa, e para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está aqui. Agora a tarefa é nossa. Obrigada, irmãos. Agradecemos a nossa irmã Daniela pela sua excelente exposição feita no dia de hoje. Muito obrigado. Vamos novamente elevando os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e a equipe espiritual da casa, pedindo a proteção para os doentes nos hospitais, nas casas de idosos, lares de crianças, dependentes de químicos e todas as matizes de vírus. Aos nossos irmãos das casas prisionais, para que despertem para o caminho do bem. Para os nossos familiares, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram em dificuldades. Aqueles que se consideram nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho da reconciliação e construção do perdão orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, para que eles possam serem assistidos, encaminhados, que se predisponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médiuns para se dirigirem à frutificação das águas, o amparo dos espíritos protetores da casa, para que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos, e aos que nos assistem também sobre as águas em seus lares. E todos nós, unidos em um só pensamento, colaboremos com os beneficios divinos e benefício daqueles que utilizarão essas águas. O passe é a energia do médium, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa, alcançada de acordo com o merecimento de cada sentido, levando em consideração sua postura de fé, recolhimento, respeito e receptividade. Quem vai receber o passe deve permanecer em prece e meditação. Os pensamentos e sentimentos conectados com a espiritualidade superior, para que nesse momento receba as energias do passe através dos nossos irmãos trabalhadores, os quais nos convidamos para iniciarem o passe assistido pela equipe espiritual da casa, que já trabalha desde o início, nos orientando e atendendo às necessidades de cada um, seja encarnado ou desencarnado, de acordo com o seu merecimento. Cada irmão, cada irmã, faça suas preces mentalmente, de agradecimento e recolhimento a Deus. Faça os seus pedidos de assistência às pessoas que desejarem e a si próprios.
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao vento o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos, com a bondade, com a beleza, com a perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. Assim seja. Os trabalhadores da casa agradecem novamente a Deus, a Jesus e a equipe espiritual pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes, aos irmãos e às irmãs que nos acompanham pelas páginas do Facebook da casa, reforçando o convite para o próximo encontro e desejando uma ótima semana com paz e saúde, sob a proteção de Deus e do Mestre Jesus. Que assim seja.